Eu vou desligar aqui os meus, por enquanto. Então, pessoal, vamos dar início a mais uma live do Trocando Experiências da Anacrim Paraná, Comissão da Jovem Advocacia. Eu sou a Juliana, presidente da comissão. O Bruno é o nosso vice-presidente. A Brenda, que está aqui, é a nossa segunda secretária. E hoje o nosso convidado é o professor Márcio Berti, que veio aqui nos prestigiar hoje no evento para falar sobre prerrogativas e prática penal. Então, o professor Berti, ele é doutorando e mestre em filosofia pela Universidade do Oeste do Paraná. Ele dá aula nos cursos de graduação e pós-graduação de Direito da Unipar, lá em Cascavel, e no curso de graduação em Direito do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas, lá em Medianeira. Além disso, ele é advogado e é nosso conselheiro estadual da Anacrim e presidente da Comissão de Prerrogativas da Anacrim Paraná. Então, ninguém melhor do que o professor Berti para falar sobre prerrogativas e prática criminal hoje, né? Tudo bem, professor? Tudo bom, pessoal? Tudo bem? Tudo Agradecer a ótimo. Comissão da Jovem Advocacia da Anacrim, um prazer estar aqui. Um abraço para todo mundo que está nos assistindo. Acho que a Luísa, a nossa vice-presidente estadual, né? Ah, verdade, a Lu. Esqueci, Lu. Está na Desculpa. live. Fazer um bate-papo com vocês é sempre bom, né? A gente poder trocar essas experiências, sobretudo para aqueles que vão ingressar, né, na advocacia. Então, a gente está aqui para tirar as dúvidas, falar um pouco sobre prerrogativa, esse tema que é tão caro para nós, né? E que nós lutamos tanto para que... É uma briga para quem está na lida, né? Eu acho que a Luísa vai concordar comigo. Nós que estamos na lida aí diariamente, como é complicado a gente fazer valer efetivamente as nossas prerrogativas, né? É como se a Lei 8.906 não existisse ou não passasse de um mero regulamento sem qualquer validade dentro do ordenamento jurídico. E a sociedade como um todo, às vezes, não consegue compreender, né, a importância que as prerrogativas representam, não só para o advogado, para o Estado democrático de direito. Eu acho que as prerrogativas do advogado elas podem ser consideradas como a pedra de toque do Estado democrático de direito, porque eu não posso falar em democracia sem direito de defesa. E eu não posso falar em direito de defesa sem independência da advocacia, né? O advogado ele tem que ter a sua independência, ele tem que atuar com destemor, tem que ser aguerrido, não pode se acovardar. E a gente vê cotidianamente as nossas, né, prerrogativas sendo violadas. Agora, com as redes sociais, a coisa vem à tona, né? Então, todo dia você praticamente vê um episódio de violação de prerrogativa. Inclusive, advogado sendo agredido pela polícia. Assim, então, esse assunto é um assunto efetivamente caro. Nós temos agora a lei do abuso de autoridade, que eu não sou otimista em relação à aplicação dela, né? Lobo não come lobo. Então, eu acho que nós temos um outro problema, né? Porque a classe dos advogados ela não é uma classe assim muito unida, né? Há rivalidade entre os colegas e isso enfraquece a advocacia. Se nós fôssemos uma classe verdadeiramente unida, que lutássemos efetivamente pelas nossas prerrogativas, eu acho que nós não passaríamos, vamos dizer assim, tanta raiva como a gente passa, né? Porque a violação da prerrogativa do meu colega é uma violação à minha prerrogativa, né? Então a gente tem que começar a compreender a violação da prerrogativa nesse sentido. Eu mesmo, a gente tem um problema, nós que advogamos na área criminal, né? Porque, primeiro que, não quero generalizar, mas não é, vamos dizer assim, que não é raro, né, nós sermos encarados pelas instituições da justiça, seja Poder Judiciário ou Ministério Público, como um empecilho à satisfação da justiça. Então, o advogado criminalista, ele é visto muitas vezes como aquele cara que está lá para atrapalhar a aplicação do direito, a satisfação da justiça, o que é um verdadeiro absurdo, né? Porque nós somos indispensáveis
a administração da justiça, não há, né, justiça sem advogado, tanto que, ainda que o réu, se o réu não tiver advogado, o juiz é obrigado a nomeá-lo, ainda que ele não queira, porque, obviamente, né, processo sem defesa é nulo. Em que pese o STJ esteja aí decidindo que, seja a nulidade absoluta ou seja ela relativa, nós temos que provar prejuízo. Enfim, isso também é um grande problema, mas nós temos que começar a denunciar efetivamente esses abusos, e eu acho que é aí que entra a Anacrim como uma associação forte, né? Porque atuando paralelamente à OAB, a nossa intenção é efetivamente fazer com que as prerrogativas do profissional da advocacia criminal seja respeitada, para que nós possamos cada vez mais fortalecer não só a advocacia, mas o Estado democrático de direito. Bruno? Eu não sei se vocês têm algumas dúvidas pontuais, ou se a gente está isso de um modo mais genérico, enfim. Sim, professor. Bom, vou me apresentar aqui também. O meu nome é Bruno, eu já disse, eu sou vice-presidente da comissão. Boa noite a todos, eu agradeço a presença de todos, em especial do nosso convidado. Eu vim aqui hoje com algumas ideias, e a primeira é assim: o que é a prerrogativa verdadeiramente falando? No que ela se difere de outros direitos dentro do processo penal ou da vida em geral de qualquer advogado? Bom, essa pergunta é importante porque as pessoas elas não conseguem compreender efetivamente o que são as prerrogativas profissionais. É muito comum o cidadão entender isso como um privilégio, né? Todos os agentes, né, todos aqueles que participam do sistema de justiça, seja magistrado, seja promotor, seja advogado, têm as suas prerrogativas garantidas, né, pela lei. E tem muito advogado que também não conhece as suas prerrogativas, né? As prerrogativas elas são um conjunto de direitos previstos para o advogado no exercício da sua função, que tornam a sua atuação independente. Porque é justamente essa independência do advogado que vai fazer com que ele promova a defesa dos interesses do seu cliente sem qualquer receio de sofrer algum tipo de represália. Então, as nossas prerrogativas, né, estão previstas lá na Lei 8.906, de 94, nos artigos 6º e 7º, né, e são, se você pegar lá o rol das nossas prerrogativas, a gente vai conseguir perceber que, na verdade, é o que nos garante exercer a defesa plena dos interesses dos nossos clientes, né, justamente com autonomia, com independência, sem ter medo, né, do magistrado ou do promotor de justiça. É muito comum, e eu falo isso porque sou professor há muito tempo e encontro com os meus ex-alunos nos fóruns, enfim, e já passei por isso, porque eu também já fui um advogado recém-formado, né, eu já fui um jovem advogado. É muito comum um advogado ir fazer uma audiência com medo inclusive do juiz. Tem advogado que tem receio de fazer pergunta em audiência, porque o juiz pode indeferir. Então, óbvio que isso passa pela experiência, né? A gente também vai falar aqui um pouco sobre experiência e prática penal. É óbvio que com o passar dos anos e cada vez, quanto mais o advogado vai atuando, ele vai pegando experiência e isso tende a diminuir, mas as prerrogativas vêm justamente para proteger, né, o advogado desse temor, ou seja, o advogado ele tem que ser destemido. Sabe uma coisa que eu acho muito bonita na advocacia?
é que nós não exercemos poder, né? E nós, da advocacia criminal, nós enfrentamos o poder. Então, nós não exercemos, mas nós enfrentamos, e enfrentamos em todas as esferas. Nós temos o policial militar, nós temos o delegado de polícia, nós temos o membro do Ministério Público, o juiz, todos exercem poder e nós estamos ali sempre enfrentando o poder, fazendo valer, né, o respeito às leis, à Constituição, defendendo os interesses dos nossos clientes. Você imagine se nós não tivéssemos prerrogativas profissionais previstas em lei, né, para nos dar uma retaguarda para que nós, né, pudéssemos enfrentar todo o aparato, né, estatal. Então, é óbvio que a gente tem que entender as prerrogativas profissionais da advocacia como garantias fundamentais, né, que atuam conjuntamente, né, com o direito de ampla defesa dos nossos clientes. Por quê? Se os nossos clientes fossem patrocinados por advogados sem prerrogativas, nós não teríamos um amplo direito de defesa. Em certa medida, esse amplo direito de defesa estaria sofrendo uma restrição, e uma importante restrição, né? As pessoas têm que entender, o advogado é aquele que intercede por outra. Então, a única linha que vai nos separar, né, de uma pessoa comum, daquele que é investigado, daquele que está sendo denunciado pelo cometimento de um crime, né, desse poderoso aparato do Estado, né, desse aparato penal do Estado, que vem representado, né, pelo juiz, pelo promotor de justiça, pela autoridade policial, é justamente as prerrogativas profissionais, né? Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Não se trata de um privilégio, né? Nós tivemos, foi ontem ou anteontem, que saiu uma decisão do Supremo garantindo o direito do advogado ter acesso à entrevista com o magistrado. Então, quer dizer, nós estamos em 27 de agosto de 2020, né, o Supremo tendo que decidir que o advogado tem o direito de ser atendido pelo juiz. Então, vejam a que ponto nós chegamos, né? E é complicado, nós que efetivamente estamos aí no dia a dia, às vezes você não consegue despachar com o juiz, né? Você, nessa época de pandemia aí, eu tenho alguns HCs no STJ, é complicado você conseguir ter acesso, né? Enfim, a gente tem que fazer efetivamente valer essas prerrogativas. Eu acho que a Anacrim tem um papel muito importante nesse sentido, sabe? Paralelamente ao OAB, porque nós efetivamente nós não temos nenhum interesse político, né? O nosso interesse é justamente a defesa dos nossos associados. Então, essa atuação da Anacrim vem a somar, e eu acho que é muito positivo. Eu concordo com o papel da Anacrim. Eu, recentemente, já tive problemas. O iniciante, grandes problemas vão se revelando durante a atuação em departamentos de polícia, seja civil, seja federal, seja até mesmo num batalhão de polícia militar. Então, a gente sabe que a Anacrim está sempre aberta, o pessoal sempre atende, a gente liga e eles dão um jeito, de repente já estão entrando em contato com o pessoal para tentar fazer valer esse nosso direito de trabalho mesmo, né? Mas a minha seguinte pergunta seria: quando constatado eventual violação de prerrogativa, qual é o melhor caminho a ser tomado? Vale a pena você explicar para aquele agente público? É melhor você acionar um canal de defesa das suas prerrogativas? O que vai de situação para situação? O que o professor entende como o melhor caminho? Bom, hoje com a lei do abuso de autoridade, né, eu acho que o interessante é fazer um boletim de ocorrência, né, acionar tanto a OAB quanto, se a pessoa for associada, por exemplo, à Anacrim, acionar a Anacrim, né, tentar documentar, seja filmando, né,
ou chamando alguém para servir de testemunha, e tem que ter um pouco de paciência, assim, né? Paciência, um pouco de calma, porque eu confesso que eu saio de mim, viu? Quando eu estou atuando e tenho, principalmente em delegacia, enfim. O que acontece? Quando a gente já tem um certo tempo, então, pelo menos na região aqui, as pessoas conhecem e respeitam, sabe? Mas eu percebo que quando as autoridades se deparam com um advogado e vê que é recém-formado, que ainda não tem assim aquela não está calejado pelo tempo, não tem tanto traquejo, eles tendem a abusar, sabe? Porque eles não gostam de advogado, isso é fato, né? Eles não gostam de advogado, né? Eu também não gosto deles, então para mim não faz diferença, né? Enfim, eu não pago o salário deles, né? Eles não pagam meu salário, né? É o contrário, na verdade, né? Então eu não ligo se eles gostam, se eles não gostam, para mim pouco importa, né? O fato é que eles têm que me respeitar enquanto profissional, né? E se tem uma coisa que eu não abro mão é das minhas prerrogativas. E eu confesso que eu tenho que ter um pouco de calma, porque eu fico pé da vida, sabe? Já teve casos de eu ter que contar até 10 para não voar no pescoço, sabe? E é muito complicado, sabe, isso, porque dependendo da autoridade, eles têm... todo poder ele tem que ser contido, né? Eu acho que todo poder ele tem que sofrer uma limitação. E a advocacia é essa limitação. É por isso que eles não gostam da gente. Porque nós, como eu disse, a gente enfrenta o poder e somos nós que mostramos os limites em que eles devem atuar ou não atuar. E é por isso que eles não gostam da gente. Mas o meu conselho, sobretudo para aqueles que vão iniciar na advocacia, é que a gente não pode se acovardar, sabe? Tem que ter calma, tem que ter paciência, tomar as medidas legais, acionar a OAB, acionar a ANACRIM, fazer valer efetivamente as nossas prerrogativas. Legal. Essa situação aí, realmente, quando nós nos deparamos com a eventual violação de prerrogativa, é exatamente isso, né, Ju, que passa pela cabeça. E, assim, o que eu tenho, dentro da minha humilde experiência, da curta experiência, eu tento aconselhar os colegas nunca, principalmente em delegacia ou em batalhão de polícia, não vá sozinho. Além disso tudo, não vá sozinho, porque talvez aquela pessoa que esteja ali do seu lado é quem que vai conseguir controlar os ânimos ali na hora e te dar um toque, né? Mas fora isso, é importante também registrar o boletim de ocorrência, é uma coisa que eu nunca fiz dentro de todos esses casos que eu passei. Ouvi meus colegas passarem, né? Mas é muito importante essa troca de experiência, justamente que eu já não tinha isso. Eu pensava, poxa, eu acho que eu vou na corregedoria. Né? E a corregedoria, muitas vezes, é corporativista. Então, a gente encontra esses problemas. Serve aí a ANACRIM como mecanismo para estar auxiliando os jovens advogados mesmo a ter uma noção melhor de como atuar em determinados casos. E eu queria saber, Bruno, desculpa, professor, não só para essa pessoa acalmar os ânimos, ir com esse colega para ele acalmar os ânimos, mas às vezes até para ele ser a tua testemunha ali dos fatos. Exatamente. Obviamente, né? Se for uma testemunha de fora é sempre melhor, mas assim, até para ele poder verificar ali que houve mesmo uma irregularidade e tá de testemunha com você, porque mesmo eu nunca fiz, o Bruno falou que nunca fez, Vitor não sei se fez, ele tá aparecendo aqui para mim, mas se você for fazer o BO de abuso de autoridade, você vai precisar ter uma testemunha ali também, de qualquer forma, e ter uma testemunha de lá de dentro da polícia é diferente de ter uma testemunha de fora, né? Porque você tem que se precaver, porque senão o feitiço vira contra o feiticeiro. A gente não pode esquecer que você está lidando com o poder. Aí você faz um boletim de ocorrência contra a pessoa por abuso de autoridade, não dá nada, depois o cara vem e mete uma ação indenizatória contra você ainda.
Exatamente. Vira a mesa. Esses casos que a gente leva muitas vezes para a corregedoria, parece que corre o grande risco de virar a mesa do nada, né? E daí você que estava de vítima passa a um agressor e, poxa, isso aí pode estragar uma carreira de um advogado logo no começo né? Acaba com a tua moral. Se for numa cidade pequena, você fica mal falado, sabe? É complicado. Professor, será que você pode contar algum caso para a gente que passou? Será que tem a possibilidade de saber de alguma coisa? Como que você agiu ali? Alguma situação de violação de prerrogativa? Eu tive um caso recente, acho que foi o ano passado, em que o GAECO me seguiu, tirou foto de mim, depois numa operação, aprenderam o telefone do meu cliente, colocaram a minha conversa no processo, então violação de sigilo, e isso é um problema, porque, cara, quando você está de fora e quando você sabe o que efetivamente acontece, você consegue ver como a questão da interceptação telefônica, quando ela é tirada de contexto, é pinçado alguns trechos da conversa, como você consegue manipular isso, né? Enfim, mas o GAECO me seguiu, tirou foto do meu carro, depois me seguiu na cidade tirando foto onde eu ia, né? Quando deflagrou a operação, aprenderam o celular do meu cliente, pegaram minha conversa, jogaram para dentro do processo. Nós temos um mandato de segurança, a OAB em Petroma repercutiu muito isso, inclusive saiu na Conjur, nós tivemos um manifesto com vários advogados do país inteiro contra esse ato que ocorreu em relação a mim, o professor Jacinto assinou, o professor Lênio, assim, foi discutido amplamente no conselho da OAB, inclusive na época, o Cássio Teles se manifestou, enfim, o pessoal da Anacrim também. A Anacrim no Paraná ainda não tinha sido criada, né? Isso foi em março de 2019. Eu lembro disso, professor. Foi lá que eu conheci você. Ah, é? Eu tinha acabado de me formar. E daí eu lembro dessa situação, eu lembro que eu assinei lá o manifesto que foi feito no Facebook, né? E daí eu comecei a seguir o professor. Ah, que legal. Então. E nós temos um mandado de segurança, né, para tirar isso, para declarar a nulidade dessas provas, né? Enfim. E o tribunal entendeu que foi encontro fortuito de prova, ficha expedition, né? A gente já sabia. Enfim, estamos no STJ. Vamos ver se a gente consegue ir lá. Você vê, é difícil a gente fazer valer, inclusive na justiça, às vezes, as nossas prerrogativas, né? Eu simplesmente estava manuseando o processo para fazer a resposta à acusação, comecei a ler os relatórios das interceptações telefônicas, quando eu vejo está meu nome lá, foto do meu carro, enfim, é complicado. Agora, essa foi a mais grave. Agora, a violação de não deixar você... você chega na delegacia, vai lá na carceragem, quer falar, não consegue falar com o cliente... isso tem de monte. Isso aí acontece cotidianamente, sabe? Juiz não atende, é complicado. E agora, agora na pandemia, acho que está bem pior isso daí, porque eu tenho visto amigas minhas conversando, não só na área criminal daí, né? Que estão tendo dificuldade para despachar com o juiz, que muitas vezes elas entram em contato com o gabinete fala, manda um e-mail que depois o juiz retorna. O juiz nunca retorna. Os e-mails são sempre muito secos, assim, tipo, ok, verificaremos. Tipo assim, essa é uma das prerrogativas que estão sendo violadas, né? Mas essa eu acho que tem sido bem evidente na época de pandemia agora, que inclusive esses dias estava circulando nos grupos aí que foi aberto até um canal do TJ mesmo para o pessoal denunciar esse tipo de violação, não só de juiz, mas de servidores também, pessoal que não está, você liga lá na vara, eles não atendem, se às vezes tem uma dificuldade ali, quer resolver alguma coisa, não consegue falar nem com o juiz, nem com o assessor, nem com ninguém, daí tem um canal ali no e-mail
Depois até vou ver se eu acho aqui nos grupos que circularam e publicar aí nas redes sociais para a gente ficar sabendo, né? O Lênio vem falando sobre isso, sabe? Sobre a pandemia como causa justificadora de violação de direitos fundamentais. E aí eu incluo também a violação das prerrogativas, né? Porque com a pandemia tudo meio que foi relativizado, né? Então, esses julgamentos virtuais, no começo, antes de começarem a fazer as sessões por videoconferência, você gravava a sustentação oral e você mesmo juntava no Projúri. Quero ver quem é que vai abrir. Assim, não quero generalizar, né? Mas é que a gente começa, depois de tanto tempo na lida, aí a gente começa a duvidar de algumas coisas, né? Então, eu acho muito difícil que algum julgador, né, fosse abrir ali o Projúri, abrir a sua sustentação para ouvir antes de decidir, enfim. Mas esse tipo o acesso, efetivamente, está complicado, né? O acesso ao... Pense que fisicamente, sobretudo em primeiro grau, né? O acesso em segundo grau é muito mais fácil. Os desembargadores recebem muito bem, né? A grande maioria dos desembargadores, eu assim, em termos de acesso, no Tribunal de Justiça do Paraná, assim, eu não me lembro de ter tido algum problema, sabe? Óbvio que alguns desembargadores recebem você melhor do que outros, enfim, mas eu sempre fui recebido, né? Agora, em primeira instância, é complicado. Eles não gostam muito de atender. Você tem que passar por um filtro, né? Passa pelo estagiário, daí passa pelo assessor, né? É complicado. E agora, nessa pandemia, pior ainda, né? Sim. Eu tenho umas perguntas mais específicas agora sobre prerrogativas. A primeira é... Quando eu fui me formar, houve uma modificação ali, né? E o advogado teve uma maior amplitude de atuação durante o inquérito policial. Entre o que se destaca a possibilidade de formulação de quesitos e apresentação de razões. Antes a gente ficava quieto, né? Nos quesitos acho que está muito claro para o pessoal que é, mas o que seria a prerrogativa das razões? O que ela busca, como ela serve, como que a gente se utiliza dela, professor? Então, esse assunto passa também por uma questão de técnica, né? É preciso saber advogar na área criminal, tá? Tem muito advogado que não dá muita bola, né, para a fase preliminar, ou seja, a fase do inquérito. E é muito importante a atuação, né, na fase do inquérito policial. Eu tive alguns casos, não sei se por sorte, mas enfim, em que eu tive a compreensão das autoridades policiais, sabe? Que permitiam que eu acompanhasse as oitivas, que eu realizasse perguntas, né? Que apresentasse até razões por escrito, enfim. E nós temos isso é muito importante, sobretudo para quem vai começar na advocacia. Nós temos uma resolução do Conselho Federal do OAB, não me lembro agora o número da resolução, que instituiu a investigação defensiva, né? Isso é muito importante. Dependendo da situação, é muito importante que o advogado faça valer essa prerrogativa, né, promova a sua investigação defensiva, até para confrontar aquilo que é feito pela polícia, para ver se há divergência, em que pontos há convergência, né? Mas atuação. E, normalmente, as violações de prerrogativas, elas se dão, acontece muito de violação de prerrogativa em fase de inquérito, né? Sobretudo por conta do entendimento de que o inquérito é sigiloso, é um procedimento inquisitório, não tem contraditório em ampla defesa, né? Já vi decisões judiciais negando, né, indeferindo que o advogado junte rol de testemunhas do inquérito, dizendo que é inquisitório. Aí a importância da investigação defensiva. Ora, se eu não consigo produzir essa prova lá dentro do inquérito, eu vou produzir autonomamente. Levo a pessoa no cartório, faço uma escritura pública de declaração, certo? Para poder justamente
equilibrar um pouco o jogo. Legal. E um caso que eu vejo bastante, que eu passei recentemente, né? Que eu passei ao longo desses quase 3 anos como advogado, é o acesso à pessoa presa quando no poder ainda da polícia militar. Isso é complicado. E eu vou, dada a permissão aí, contar um caso que passou em um atendimento de uma situação de flagrante. Era um suposto de tráfico. E eu fui chamado pela família do cliente. E ele ficou horas, né, no batalhão da polícia militar. Mas no meu primeiro, no que eu cheguei ali, eles falaram, ele já vai ser encaminhado para DP. Nisso eu falei, é. E desci. Eu já não era tão novato assim, então eu, sabe, não discuti, eu já sabia o que ia rolar, que eles iam me dar um chá de cadeira e de boa. Eu cheguei lá, a delegacia era sábado à noite, domingo à noite, se não me engano, fechado, tinha lá um investigador que estava fazendo toda a função e um agente carcerário. E eu falei, olha, eu fui atender tal caso, tá vindo para aí mesmo, não sei o quê. Daí ele falou, se eles falaram que estão, tá, né? Então, daí sentei ali com os agentes penitenciários, porque fica o conselho, os agentes penitenciários são as pessoas assim mais acessíveis dentro de todo esse nicho, porque esse nicho, eu já não gosto da gente, eles são meio que renegados, assim, né? Então, assim, é ali que você vai entrosar com o pessoal. Então, eu já tinha muita amizade com os agentes penitenciários, conversando com eles. Nisso saiu o investigador, ele, mas você está aqui ainda? E eu falei, tô esperando. Você não vai receber esse preso aí, né? Que tá alguma coisa errada. E daí ele já vê que você já não é tão novato assim, liga no batalhão da Polícia Militar, escuta, vocês não deram acesso ao advogado, ele está aqui, eu não vou receber esse preso para eu ter que soltar ele depois. Você deixa ele ver esse preso aí. Aí ele volta, doutor, você pode ir lá no batalhão que os caras vão deixar você entrar. Nisso, eu chego lá, e daí que eles estão terminando o BO. Ou seja, eles estavam ali apertando que tráfico a gente sabe como é que é. Eles querem saber de onde veio, para onde vai e tal, e nunca faz o procedimento andar. Então, eu posso ler o BO? Pode ler o BO. Eu leio o BO e viro para o cliente. Falo, você disse isso? Aí ele falou, eu não disse nada. E daí, foi bem isso, dá risada, né, Ju? Eu não disse nada. Daí eu falei, olha, eu tô aqui, né? O cliente disse que não falou nada do que você disse aqui. Beleza, situação de tráfico, a flagrância, ok. Mas ele não falou que essa droga era de tal pessoa e é isso que ele está me falando aqui. Depois a gente vai entrando na atmosfera do negócio, vai vendo que é muito maior, né, essas questões aí. Mas, enfim, até aí vamos ficar no caso concreto. E daí começa a discussão. Eu quero que você retifique essa parte. Eu não estou questionando, estou falando que essa parte ele não falou. Se ele vai falar lá em juízo, ele vai falar alguma coisa, não vai ser aqui para você. Vai falar ali na delegacia quando vocês resolverem levar ele e tal. E entramos na discussão, né? Até que o cara falou assim, pô, você tem que estudar, né? Ou seja, o cara me chamou de burro, né? E é aquela coisa, dá vontade de voar no cara. Só que, poxa, o cara era faixa preta de jiu-jitsu e eu era só um faixa azul, não tinha muito o que fazer ali na situação e eu estava sozinho. Aí perde a cabeça, dá um andamento, depois tudo que vem pelo mal acaba, eu acho que o mundo conspira, ele conseguiu logo a liberdade dele de novo. Então eu contei isso para saber como é que fica, se nós temos ou não direito de atuar ali nessa fase bem inicial mesmo, que é o BO, se existe ainda o contraditório ali, se está certo, se está errado. Eu fui até a corregedoria, não deu certo, eu fui atrás da OAB, foi julgado esses dias o desagravo, né? Não foi indeferido o meu pedido de desagravo, e já nem me interessava mais, que eu já superei essa dor, né? E o cliente já está solto, já está no semiaberto, já está tranquilo, está vivendo a vida dele. Então, como é que fica essa situação quando que o réu está a pessoa presa está no poder da polícia militar? O advogado tem que ter acesso ao cliente, independentemente dele estar com a polícia militar ou com a polícia civil.
Isso é além de ser uma violação de prerrogativa, viola direito fundamental do próprio preso, né? Então, independentemente de estar em poder da Polícia Militar no batalhão ou na Polícia Civil, o advogado tem o direito de conversar, né, com o seu cliente, né? E não sei quais foram as razões da OAB para indeferir o pedido de desagravo, né? Mas me parece aí um caso claro de violação de prerrogativa. Ora, se o cara está preso, ele tem que ter direito a conversar com o advogado, sobretudo porque, bom, primeiro, né, a gente já pode começar a questionar por que a Polícia Militar está ouvindo o cara. A Polícia Militar está fazendo boletim de ocorrência? A Polícia Militar não tem competência para fazer boletim de ocorrência, né? Ouvir o cara. Quem tem que fazer isso, na verdade, é o delegado, né? Que também não faz, quem faz é o escrivão, né? Ele só assina. Mas, enfim, já começa por aí. Mas aí é uma questão, né, processual, né? Mas não tenho dúvida de que o advogado tem direito, tá, de conversar com o seu cliente, ele estando preso em poder da Polícia Militar no batalhão. Sabe, professor, o que eu comentei com o professor Décio quando ele me fez o convite a participar dessa comissão, quando ele me fez a chamada para a Anacrim, foi quando a gente teve reunido em dezembro ali do ano passado, né? Essas situações, elas não podem acontecer. A função da nossa instituição aqui é trabalhar para que a gente não vai extinguir esses seres que estão atuando, acham que estão dentro da legalidade, né? Mas a gente tem que, no mínimo, diminuir, trazer essas conversas a público, trazer essas, principalmente com os iniciantes, que eu senti muito na pele isso daí. Você contou uma história que com certeza é muito pior do que a minha, mas da mesma forma, são coisas que eu imagino que o professor passou aquele dia, não deve ter dormido legal, a gente se sente inferiorizado, se sente humilhado, né? E na situação ali minha, no caso, você pensa assim, eu cheguei a ser, sabe, ele estufou o peito, botou a mão na arma, me ameaçou me prender, tal. Eu estava sozinho, foi nisso que eu falei assim, não vai mais sozinho, né? Então é uma coisa que você fica muito constrangido, né? E você acaba perdendo. Chega a dar no direito, mas não de direito, porque ninguém tem direito de destratar ninguém, mas no direito dá vontade de baixar um Eduardo Siqueira ali na hora e você falar umas verdades pro cara, mas você não vai fazer isso, né? Dá vontade, né? Dá vontade. Dá vontade. No direito dá, mas de direito ninguém tem o direito de fazer praticar esse tipo de conduta, né? Mas a grande verdade é isso, né? Também situações e você vê que eles fazem de sacanagem. Fazem. Eles fazem de sacanagem, né? Fazem. Mas aí o Bruno falou ali que às vezes eles acham que eles estão super dentro da legalidade, né? Mas tem atitudes que determinados servidores tomam que não é nem que eles acreditam que eles estão dentro da legalidade, né? Eles acreditam que eles são a lei, que eles são, tipo, maiores que aquilo. E que você tem que agir do jeito que eles querem que você age. É o direito potestativo ali encarnado na pessoa. Mas quem exerce poder tem uma tendência a extrapolar o poder que exerce, né? Exatamente. É um problema, né? Mas que a gente tenha sempre muitas conversas, né, sobre isso daí, porque são situações que depois que passa a gente consegue respirar e ficar mais tranquilo e até conversar com os colegas para falar como é que funciona. Eu gostaria que a Ju contasse agora uma para a gente, que eu sei que eu estava lá. Não, eu liguei, na verdade eu liguei pro Bruno, daí o Bruno ligou pro Décio ou pra Lu, e daí eles pediram pro Bruno me acompanhar. Uma moça entrou em contato comigo, ela tinha uma situação lá de apropriação indébita e ela queria saber o que podia acontecer, e eu precisava ver o inquérito para poder dizer alguma coisa para ela, né? E eu, por conta da pandemia, acabei ligando antes na delegacia, isso foi numa segunda-feira, e falei com o escrivão, que em tese lá era o responsável, daí ele falou que eles não estavam atendendo todos os dias por causa da pandemia, porque o escrivão era de risco, o delegado era de risco, todo mundo era grupo de risco, né? E daí ele pediu pra gente
pediu para eu ir. Ele falou assim, não, doutora, vem amanhã, na terça, né? Vem amanhã que vai dar tudo certo, que daí você consegue conversar com alguém aqui sim. Então, eu falei, isso era, tipo, um pouquinho depois do almoço. Dava tempo de ter ido na segunda ainda. Eu falei, beleza, né? De boa. Fui até lá na terça-feira. Não tava lá o escrivão, não tava o delegado, não tinha ninguém, só tinha estagiário lá. Aí eu falei que queria ver o inquérito, eles queriam que eu me apresentasse uma procuração para ver o inquérito. Eu falei, tá de sacanagem, né? Não, doutora, tem que apresentar procuração, sem procuração não acessa inquérito. Eu falei, isso é minha prerrogativa, eu não vou. Eu quero acessar, é meu direito, é minha prerrogativa profissional, e eu não preciso de procuração. Não, só com procuração. Eu falei, cara, tá na lei. Peguei, baixei lá, abri a lei no Planalto, coloquei lá no artigo 7º, mostrei, não adiantou. Voltei para casa com pistola. Hã? Vale menos que a portaria do carcereiro, nossa. Sim. É verdade. Vale menos que o regimento do condomínio aqui, do meu condomínio. Uhum. Aí eu fiquei muito de cara, muito pistola. Daí o meu marido sempre fala, Juliana, mas tem que se acalmar, tem que ficar calma. Eu falei, eu tava calma, eles não me deixaram acessar o negócio. E a menina no meu WhatsApp lá, ai, doutor, e aí, o que vai acontecer? Eu falei, olha, tive uma dificuldade, não consegui ver, não se preocupe, eu vou amanhã. Fora todo o deslocamento, porque era lá em Colombo, na casa do Chapéu, acho que eu nunca tinha ido para Colombo sozinha. Aí liguei pro Bruno me auxiliar, o Bruno falou, não, eu vou falar com o Décio, fica tranquilo que eu vou falar com o Décio. Eu acho que falou com o Décio e com a Lu, daí o Décio pediu para ele me acompanhar, falei, vamos lá de novo na quarta. Chegamos lá na quarta-feira, não tinha ninguém. Eu tava bem calma, né, Bruno? Não pode falar que eu tava nervosa, eu tava bem sossegada. Chegamos lá, não... Verdade isso? É verdade, é verdade. É que eu sou meio estressadinha, Bert. Eu já quero chegar batendo na mesa. Eu sou assim também. Tá bravo o tempo inteiro. Oi? Eu sou assim também. Cara, eu sou muito irritadinha. Eu tenho me acalmado, assim, porque eu não tô ganhando nada sendo nervosinha, né? Tenho ficado mais calma. Aquele dia eu tava bem de boa. Daí a gente chegou lá, eu cheguei, a estagiária atendeu, daí eu falei pra ela que queria acessar o inquérito e tal. E ela... Não, eu acho que isso foi na terça. Eu acho que antes de eu ir lá, eu liguei pro Bruno. Eu falei, ó, já vi que eu vou ter uma dificuldade lá e tal. Daí o Bruno... Daí eu fui, aí a estagiária me atendeu, eu falei pra ela que queria acessar o inquérito e tal, e daí ela falou que só com a procuração. Eu falei, olha, eu quero falar com alguém então, quero falar com o escrivão, quero falar com alguém. Não, doutora, não tem ninguém aqui pra falar. Daí eu falei, não tem ninguém. A delegacia tá na mão do estagiário, é isso que você tá me dizendo. Só tem estagiário para atender aqui hoje. Deixaram a delegacia na mão de vocês, que interessante. Ela, não, doutora, veja bem. Com muita insistência, ela chamou o superintendente. O superintendente viu que eu era mulher, Bert, e aí tem um baita de um problema, porque ser mulher é um problema na advocacia. Fora todos os problemas que a advocacia já tem, eu ainda era mulher, né? O cara já chegou querendo, cheio de marra. E aí o Bruno só do ladinho, assim, ele falou, Juliana, eu não vou me meter, só vou intervir se precisar, o Bruno do ladinho. Daí eu tava bem calma, eu falei pra ele, doutor, é minha prerrogativa, eu só quero acessar o inquérito, não quero nada, mas sem procuração fica complicado. Eu falei, olha, eu vou ter que conversar com alguém das prerrogativas e tal. Daí ele perguntou assim pro Bruno, ele me ignorou, ele veio assim, você, doutor, você é advogado também, né, Bruno? Eu tô acompanhando a colega aqui. Daí o Bruno deu uma carteirada, posso contar, Bruno? Eu vou contar, né? O Bruno, é que eu sou das prerrogativas, eu tô aqui acompanhando a colega da dificuldade que nós vamos ter hoje, não sei o quê. Na verdade, eu truquei sem nada na mão. Não, o cara mudou abriu o olho desse tamanho. O cara mudou completamente. Não, vamos entrar aqui, por favor. Não, eu vou ligar pro delegado. Calma, eu vou ligar pro delegado. Não foi, Bruno? Foi assim. Depois eu e o Bruno voltamos para casa, né? Que foi nesse dia que eu fui buscar o Bruno lá na casa do Chapéu, que é lá onde ele mora. Fui lá pra Contenda buscar o Bruno. E aí, a gente voltou e a gente conversou. Daí o Bruno falou, não, Ju, você tem que ser calma. Daí eu falei, Bruno, eu tava calma, não gritei com ninguém, nem xinguei ninguém, nem falei palavrão, né? Eu falei, mas tem uma dificuldade, e eu percebo uma dificuldade de ser mulher na advocacia. Não tem nada a ver com prerrogativas, mas contando uma situação esses dias, eu tenho uma colega que ela vende docinhos, assim, vende brigadeiros, esses docinhos de festa. E esses dias ela tava com uma dificuldade, uma pessoa bateu o carro nela e ela perdeu um monte de produto que ela tava indo levar de encomenda, uma perda aí de 600, 900 reais, uma coisa assim. Pô, uma grana
em tempos de pandemia é uma grana boa. E eu liguei, ela falou, Ju, você dá uma conversadinha com o advogado lá e tal. Eu falei, converso. Eu liguei para falar com o advogado da outra parte, o cara, eu tratei ele com toda a educação, advogado velho, me desculpe os advogados velhos, mas advogado de mais tempo de casa. Daí, no fim, eu falei assim, doutor, você pode só me dizer seu nome completo e sua OAB? Ele falou assim, eu não vou dizer nada. Você, quem você pensa que é, sua guria de merda? Falou bem assim. Cara, ele veio um susto tão grande que eu falei, como assim? Não ouvi isso. Eu falei, doutor, desculpa, eu acho que eu não ouvi o que você falou. Ele ouviu sim, é isso mesmo, você é uma guriazinha de merda. Quem que você pensa que é para falar comigo? Eu falei, não, eu sou advogada, eu estou aqui conversando com respeito com o senhor está me destratando, eu não estou entendendo por quê. Ele começou a ser grosseiro, eu fiquei tão nervosa, gritei com ele, desliguei o telefone na cara. Mas eu usei isso aqui só para falar de como é difícil ser mulher, ser iniciante. Porra, nem advogado está respeitando a prerrogativa de advogado. Porra! Nós estamos perdidos, professor, estamos perdidos, estamos lascados. Então, assim, além de eu ser advogada, que já deve ser a classe mais odiada do país, né? Advogado, hoje em dia, se for criminalista, então, coitado de você. Aí ainda sou iniciante. Ainda sou iniciante e sou mulher. Tô bem ferrada. Assim, aí quando eu preciso de um solavanco, eu chamo o Bruno para me socorrer. Eu imagino que ser mulher, né, e advogar na área criminal não deve ser fácil mesmo. Não deve ser fácil. Porque, via de regra, você lida com o homem, né, exercendo poder. A gente virou uma sociedade patriarcal, machista, enfim, isso tudo contribui para a prerrogativa ser mais ainda violada, né? E, professor, eu acho que não é só o problema de lidar com o homem. Eu acho que, às vezes, é o problema de lidar com pessoas que estão com um pensamento lá no século XIX ainda, sabe? Lidar com pessoas que, às vezes, estão há tanto tempo na advocacia, não, mas no judiciário ali, juiz mesmo, polícia, né? E são pessoas que são muito mais velhas. Aí eles já vêm. E eu acho que não só eu como advogada iniciante, como mulher, mas como iniciante mesmo. Eles já veem a gente com um preconceito, assim, tipo, esse iniciante aí não deve saber bosta nenhuma, deve ser um otário, vou montar mesmo, né? E porque eu vejo outras pessoas tendo esses problemas, assim, não sou só eu, mas outros colegas homens tendo problemas semelhantes. Essa foi a única violação de prerrogativa que eu tive até agora. Eu espero que eu saiba lidar melhor nas próximas. Até que não me sai mal, daí eles liberaram, acabaram liberando advocacia criminal, você vai ter outras. Com certeza. É por isso que o professor Décio fala uma coisa que foi o que me atraiu para a Anacrim, é que nós advogados temos que ser reconhecidos pela técnica e não pelo compadrio. Essa é uma frase do professor Décio, né? Então, nós temos que prezar pela técnica, ter a paciência. A gente sabe como isso é desgastante. A Ju tem uma situação, eu tenho algumas, o Bert tem uma, né, de nível muito grande, né? E aqui, os outros colegas, às vezes acontecem as participações especiais. Aí e também os colegas também devem ter alguma situação. Mas, assim, da minha parte aqui, professor, eu fico muito satisfeito com o que você pode passar para a gente, estando à disposição. Para quem que não sabe, o professor Bert, o professor Décio, eles estão na linha direta de prerrogativas da Anacrim, né? Basta de se informar, pedir ali na nossa comissão que a gente passa o contato, qualquer coisa, pode falar comigo, não só a Ju, né? Eu estou aí para socorrer, a Ju também está aí para socorrer o pessoal, a Brenda, o Luiz. O primeiro que atender, com certeza, vai dar providências para o seu caso. Então, eu sempre falo, Bruno, desculpa te interromper, Bruno. Independente da situação da associação, sabe? Às vezes a gente tem pessoas aqui do Trocando Experiência que nem todos são associados. Saibam que a gente faz isso pela advocacia, né? Por amor à advocacia criminal e não só pela Anacrim, né? A advocacia criminal melhorando, melhora tudo, né? Se a gente é só um mecanismo que impulsiona. Eu sempre falo para os meus colegas que se eu não conseguir resolver, eu arranjo alguém que consiga. Na pior das hipóteses, a gente corre atrás de alguém que esquente nossas costas, né? É o jeito. Exatamente. E o pessoal aí, Ju, passa para o pessoal. Eu sei que a doutora Maria Goretti está aí também assistindo a gente. Ela é coordenadora do nosso grupo de teses defensivas lá da OAB, da CAI. Acho que ela também
pode falar alguma coisa, estava com vontade de fazer alguma pergunta, que ela estava falando comigo já à tarde desse evento. Inclusive, foi a pedido dela e mais algumas pessoas que demandaram o assunto prerrogativas. Então, se alguém quiser, os convidados aí conversar, é uma mesa redonda, gente. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade, né? Mas se não quiserem conversar também, a gente entende. Todo mundo quer. O Wesley também está assistindo a gente. O Wesley é monitor lá do grupo de pesquisa do Décio. Doutor Guilherme, meu E o companheiro. Décio está aí ou não? O Décio não está. Hoje não tá. Acho que ele tá em outro evento, outra coisa, fazendo. Acho que ele tem aula hoje, né? Hoje é quinta. Quinta-feira acho que o Décio tem aula. É, quarta-feira, é. Quinta. Doutora Maria, fala, manda um papo aí pra gente agora. Não, eu queria estar ouvindo aqui, boa noite a todos, boa noite, professor, muito bom ouvi-lo, e muito bem mesmo, e você me explicou com todos os detalhes, bem que o Bruno falou. E realmente é um evento, assim, a prerrogativa é uma forma que o advogado tem que realmente atuar e precisa atuar com liberdade, né? Mas eu, no início, quando o senhor colocou ali, que no início, e a Juliana também, que no início as pessoas não dão respeito. E não dá respeito também por ser mulher. Então, eu passei uma situação também no criminal, que saiu a sentença e a gente pediu para que abrisse para apelação, e o juiz não abriu o prazo para apelação, não aceitou a apelação, e a gente pediu a assessoria da OAB, e a gente também não teve, e realmente o processo foi condenado e o processo parou. Eu queria ver com o professor se, nesse caso, está lá nos autos todo esse procedimento que foi colocado a apelação, que foi pedido prazo e o juiz realmente não abriu, e tem como alguma coisa para ser mudado isso? Olha, se a apelação foi tempestiva, o juiz não recebeu, tem recurso específico para isso. Se já transitou em julgado, eu pensaria numa revisão criminal. E se o juiz efetivamente não recebeu uma apelação tempestiva, de repente seria o caso de estudar se cabe algum tipo de representação perante a corregedoria do tribunal, né? E teria um prazo para isso, doutor? A revisão criminal não, né? Assim, eu estou falando meio por alto, sem ter visto o processo. Não sei o que efetivamente aconteceu, mas pelo que eu entendi, a doutora interpôs a apelação e o juiz não recebeu, né? Tem que ver o motivo. Me parece que pela queixa da doutora a apelação era tempestiva, né? Então caberia recurso dessa decisão dele, que não recebe a apelação tempestiva. Sim. Se já transitou em julgado, né, a decisão, a sentença, me parece que seria caso de revisão criminal e de repente, também, né, avaliar aí a possibilidade de uma representação contra o magistrado perante a corregedoria. Isso. É isso. Obrigada, doutor. A revisão criminal não tem o prazo, né? Mas é uma representação. Eu lhe perguntei se teria prazo. O processo disciplinar, veja lá o Deltan, né? Que acabou, eles têm prazo prescricional. A revisão criminal é o 622, se eu não me engano. Sim, 619, eu acho, né? 621. Isso, 621. Tá? Um dos requisitos é o trânsito em julgado, né? Sim, sim. Tá bom? Mas foi muito bom te ouvir, doutor. Muito bom mesmo. É isso. Que bom, obrigado. Posso assumir aqui, Ju? Opa. Pode ficar à vontade, Vitor. Se está com retorno, inclusive, não sei. Eu estou sem fone de ouvido aqui. Tá, estamos te ouvindo. Pode falar. Então, perfeito. Bom, para me apresentar, me chamo Vitor Pacheco.
Sou membro aí da Anacrim desde o início do ano, um pouquinho antes do início dessa pandemia. E por ter menos de 3 anos de advocacia, também estou nessa comissão super ativa e que está trazendo assuntos bem interessantes para a gente tratar. É um prazer conhecê-los esse ano e poder discutir um pouquinho com vocês. Eu tenho uma pergunta para o professor Márcio a respeito de violação de prerrogativa nos autos, já que a doutora Maria Goretti trouxe uma situação de autos. Acho que seria interessante alguma tratativa nesse sentido. Eu tive alguns processos em que eu lidei como advogado dativo, assim como muitos iniciantes, né? E a gente percebe que existe uma violação em relação aos advogados dativos, não sei se massiva, podemos dizer assim, mas é impressionante como, no papel de um advogado contratado, particular, nós já temos, né, e já sofremos com esse tipo de situação, assim como o caso peculiar da Ju aí, não conseguia acessar o inquérito, mas na condição de advogado ativo parece que piora esse quadro. As minhas queixas mais específicas em torno em cima de plantões da advocacia dativa. Então, teve uma comarca aqui no Paraná em que eu fiz um plantão, participei de algumas audiências no juizado especial, audiências de transação, enfim, audiências muito simples. Pedi, então, para que constasse em ata o requerimento de determinação de valores de honorários, né, acerca da minha atuação, e todos esses meus requerimentos foram negados, sob o argumento de que o advogado não apresentou defesa. A partir do momento que a gente tem uma tabela da OAB voltada para a advocacia dativa, que indica que a atuação, né, do advogado em cima de defesa, como nesse tipo de situação, de audiência de transação, por exemplo, não existe a apresentação de defesa, não é disciplinado os honorários acerca desse tipo de situação. Obviamente, uma situação totalmente vexatória, porque nós, de fato, participamos daquele ato, né? Eu, particularmente, nessas ocasiões, auxiliei, inclusive, para que essas transações saíssem, e tive negado essa prerrogativa, né? Que é o recebimento. Como que a gente conseguiria tratar isso dentro da Anacrim, trazendo essas situações? Não sei se procura o professor Márcio, e aí fica a dúvida. Sempre que nós tivermos uma prerrogativa violada, como que a gente pode recorrer à Anacrim e auxiliar, inclusive, nesse procedimento aí? Obrigado pela palavra. Imagina. Bom, aí você tem duas, vamos dizer assim, duas vias para combater essa violação. Eu acho que uma é a via processual, né? Você recorrer dessa decisão, aí tem que ver o recurso cabível, né? Se há efetivamente algum recurso específico contra a decisão, se vai para uma correição parcial, enfim, pensar alguma coisa. Professor, só te interromper nesse sentido. Essas situações eu vi recentemente, porque, na verdade, assim, como eu era advogado plantonista, eu sequer era advogado nos autos, ou seja, eu não fui nem intimado sobre a decisão. Olha que situação terrível. Não foi nem intimado. Não fui nem intimado. Porque como eu era advogado plantonista, estava só para aquele ato, né? E aí o juiz não fixou os... Não. Às vezes, depois que você termina o plantão, eles te desabilitam, né, Vitor? Na verdade, eles não chegam nem não chegaram, nessa comarca em específico, eles não chegavam nem a habilitar. Você estava só pro ato ali. Eu, no seu lugar, eu faria o seguinte, eu pegaria uma certidão, pediria no cartório uma certidão de que você atuou naquele processo como advogado ativo. Salvo engano, eu não estou com a lei 8.806, mas se vocês puderem olhar, salvo engano é o artigo 22, que diz que Deixa eu abrir aqui. Que diz sobre os honorários. Esse não é 24? 24. Né? Vamos ver aqui.
Eu estou no mudo. Artigo 22. O 22, ele fala 22, que né? da prestação de serviços profissionais é assegurado aos inscritos na OAB e o direito aos honorários convencionados fixados por arbitramento judicial e os de sucumbência. Daí no 24 ele fala da decisão judicial, que fixar ou E olha o parágrafo. arbitrar os honorários que... Exatamente. Isso. E o parágrafo 1º, ó, o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da defensoria pública. Enfim, eu pegaria uma certidão do cartório, né, que atuou naquele processo, pegaria a tabela de honorários da OAB e entraria com uma ação de cobrança contra o Estado. E pediria, né, providências, tanto para a OAB como para a Anacrim, né, no sentido de um pedido de providências, né, para que fosse acionada a corregedoria do tribunal, né, para que seja expedida uma recomendação, ainda que administrativa, e seja apurada eventual falta funcional em face desse magistrado. Eu posso comentar também, pessoal? Eu acho que é esse mesmo caminho da certidão, né? Você tem que certificar que você teve seu trabalho ali. E teve um colega que passou por aqui na reunião hoje, já saiu, o Dr. Marlon, ele foi o nosso pivô para descobrir como faz para receber isso. Então, fugindo um pouquinho, a ação cabível é a ação de fixação de honorários e a competência de julgamento é da vara da Fazenda Pública. Ele já tem processos, foram julgados, foram arbitrados os honorários. Caso esses honorários não estejam na tabela da PGE, na resolução da PGE, você pode se utilizar, tem um entendimento do STJ que se utiliza a tabela da OAB, o que fica muito mais legal, né? Se você está falando de um habeas corpus, alguma ação assim, muito mais vantajoso. Então, é o que eu posso também ajudar a complementar nessa resposta aí. Sabe qual que é esse julgado aí, esse entendimento do STF? É do STF ou do STJ? STJ. Eu sei sim, eu tenho um embargos declaratórios que eu fiz e não foi fixado honorários, depois a Simone Xerém voltou atrás e colacionou esse julgado na decisão dela. Eu posso passar depois lá no grupo, né? Isso, manda lá, Bruno, para o pessoal saber também. Mando lá, porque se você não for pela PGE, você vai pela... Se não for com amor, você vai pela dor, você vai ganhar mais. É que esses tempos atrás, eu estou perguntando porque esses tempos atrás eu tive uma colega que fez o plantão de criminal e era o primeiro plantão dela, só que por causa da pandemia ele está não está tendo audiência de custódia, né? Daí o escrivão ligou para ela, acho que um dia antes, o plantão dela acho que foi sábado ou domingo, ele ligou no dia da semana e falou, ó, 9 horas da manhã começa o plantão, você já pode entrar. Dela começou a me mandar mensagem desesperada que já tinha 8 intimações para ela às 10 da noite do dia anterior. E daí, assim, todos os plantões que ela fez, bom, foi tudo mesmo juiz, né? Eles até arbitraram honorários, o juiz até arbitrou honorários, só que ele arbitrou abaixo da tabela. Então, se na tabela estava R$400, ele arbitrou em R$200, R$300 para cada defesa, né? Para cada ato. Daí ela me perguntou, eu falei, guria, ou embarga, ou apela, sei lá, tem que fazer alguma coisa assim. E daí a gente foi atrás de julgados e tal para poder fundamentar ali os embargos, né? Por isso que eu tô te perguntando qual que é esse entendimento aí, porque daí numa próxima, de repente, fica mais assim, o que eu assim. tenho de experiência não vale a pena. Não deixe de tentar, mas assim, não fico com muitas expectativas para discutir essas questões cíveis lá na justiça criminal, porque os caras vão canetar. Uma coisa que eu não sei se o professor Bert atua como defensor dativo, mas o habeas corpus sumiu. O habeas corpus hoje ele sumiu, né? É uma coisa assim meio sem lógica, tá lá. Habeas corpus para advogado nomeado que não seja dos autos principais, mas nunca vi um caso de advogado ser nomeado fora dos autos principais. Então, entendeu? Então, são coisas assim que atingem a nossa dignidade, mas eu já vi, Bruno,
eu já vi interposição de HC como dativo, o cara tava como dativo e ele interpôs o HC como dativo e o juiz falou que não ia arbitrar honorários no HC porque, em tese, você não precisa de advogado para interpor, para É um absurdo. Mano do céu. Uhum, falou que não tem necessidade, porque o próprio réu pode ser o impetrante, né? Sim. E daí ele falou que não ia arbitrar honorários por causa disso. Então, assim, eu já vi, né? Já comentaram comigo dessa situação. Então, assim, meio complicado o negócio do habeas corpus aí. Professor, e com relação a essa segunda dúvida de como a gente procurar a Anacrim, se procura direto ali no WhatsApp, professor, se existe um portal para a gente tratar dessas questões, como que a gente faria aí? Tem o WhatsApp, né, da Prerrogativas, às vezes até pelo Instagram, mandar mensagem ali para o pessoal da Anacrim Paraná. Né? A comunicação com a gente é fácil. Né? Tranquilo. Perfeito, obrigado pelas dúvidas. Imagina. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta, que não sei se é bem uma violação de prerrogativa, mas me veio a lembrança agora que uma amiga estava comentando comigo essa semana. Ela pegou um caso de... É uma execução, a família do réu não é daqui do Paraná, é de fora, do Mato Grosso, e aí ela atua no criminal, mas ela sempre pega crimes menores, assim, estelionato, coisa pequena. E daí, esse era uma execução, ela nunca tinha atuado, ela pediu minha ajuda. Não que eu seja expert, mas daí quem ela conhece, né? E aí, ela tá com uma dificuldade que o que acontece? Toda vez que ela vai falar com o cliente a gente já viu que não dá para ter acesso. A gente tenta ligar, às vezes eu faço intercalo com ela liga, eu ligo na unidade para tentar conversar com ele, marcar parlatório e tá difícil. Mas ela falou com a mãe do cliente, que mora lá no Mato Grosso do Sul, e ela quem contratou. Ela pega, quando ela vem visitar o preso, ela pega o táxi do pai dessa minha amiga e daí ele indicou ela como advogada. E aí, toda vez que ela liga para cliente para conversar com a mãe do cliente, no caso, né, com a pessoa que contratou para falar alguma coisa, a cliente já sabe e ela fala assim, porque a enfermeira da unidade falou que viu no processo tal coisa. Então, assim, me parece, pelo que a gente tem conversado, que a enfermeira fica difamando, falando que a advogada não está fazendo nada. E muitas vezes a atuação do advogado não é só dentro do processo, né? Ela vai no presídio, ela liga para a diretora do presídio, ela manda e-mail, ela corre do jeito que ela pode para conseguir. Ela está tentando uma progressão para o CM, tornozeleira, essas coisas. E aí porque ele é de risco e tal, e daí a enfermeira, como ele toma insulina, acho que ele é diabético, ele toma todo dia insulina, a enfermeira que vai aplicar insulina nele todo dia, ou que tem contato com ele, fica falando mal da advogada, fica falando que a advogada, ela nem olhou, doutor, ela ainda nem pegou teus prontuários. A doutor não, né? Cliente, fulano, ela ainda nem fez isso, nem fez aquilo. E daí ela me perguntou esses dias o que fazer. E aí, assim, eu não sei o que fazer. A gente pensou em denunciar para a corregedoria lá do DEPEN, só que a mãe do cara parece que não quer que denuncie, porque ela tem medo que o filho dela sofra alguma represália lá dentro, sabe? Então a gente tá meio de mão amarrada, assim, eu não sei como ajudar ela não sabe o que fazer, a gente não sabe o que fazer. O certo seria pegar uma declaração da mãe, de repente até pensar numa interpelação judicial e numa representação perante a corregedoria e também do órgão de classe dela, né? Porque ela, enquanto enfermeira, não tem que ficar falando nada. Eu entendo que a enfermeira ela não é advogada, ela não acessa o processo, ela não tem que abrir a boca, né? Esse é um problema. É um problema que a advocacia criminal tem. Quando não é enfermeira, é outro advogado criminal falando mal do seu trabalho, dizendo que você não está fazendo e que ele faria milagre, que se fosse ele já estava solto. Já estava solto. É complicado, viu? E tem essa questão do cara, de repente, sofrer represália lá dentro. Isso é sempre um receio, sabe? Se sou eu, ligaria para a mulher e soltaria os cachorros em cima dela. Da enfermeira, no caso. A enfermeira, Então, no dia que... Essa minha amiga, ela é muito calma, ela é meu oposto, assim. Ela sempre fala, você tem que se acalmar.
No dia que ela me falou isso, ela falou assim, ai, guria, eu não quis brigar com ela. Eu falei, mas me dá o telefone aqui lá da enfermagem, que ela liga direto lá, né? Eu falei, me dá aqui que eu ligo lá, falo que eu sou advogada do cara também, ela não vai saber? Não, não fale, meu Deus, você vai arrumar confusão pra ele. E daí, assim, ela queria tentar resolver isso de uma forma que não prejudicasse o cliente. Eu entendo ela, coitada. Porque daí ela fica de mão amarrada. Ela é menos iniciante que eu, né? Ela tem mais tempo de advocacia, mas ela é iniciante aqui no criminal. Então, apesar dela ter feito já bastante processo criminal ali de furto, roubo e tal, pegou de usuário, é a primeira vez que ela tá atuando numa execução e ela fica bem receosa. Eu, particularmente, a execução que eu tenho para começar não começou ainda, então também tô meio perdida, não sei como é que é. Mas aí eu queria saber se tem alguma coisa pra gente fazer. A gente, num primeiro momento, pensou em denunciar para a OAB mesmo, para ver se a OAB pode fazer alguma coisa. Mas a Anacrim poderia auxiliar nesse sentido também, professor? A gente tem que formalizar, né? E aí teria que ver se isso pode gerar... Assim, para nós, óbvio, a gente pode formalizar, pode fazer uma carta para o diretor do presídio, né? Pode, inclusive, mandar solicitar providências do órgão de classe dela, enfim. Mas a gente precisa ter isso formalizado, né? Por e-mail daí. Por e-mail, né? Ou um requerimento. Eu não pergunto para ela, né? Eu pergunto para nós aqui, se a gente um dia sofrer com uma situação dessa, como que a Anacrim poderia nos ajudar nesse sentido? Então, formalizar um requerimento de atuação, né? Um pedido de providências da Anacrim, narrando o fato, o que está acontecendo e pedindo providências, né? Beleza, professor. Obrigada. Beleza? Imagina. Mais alguém? Acho que não. Tem dúvida mais? Tudo bem aí? Tranquilo. Márcio. Então é isso. Foi excelente, excelente, tá? Aprendendo aqui com vocês. Excelente. Legal. Deixa eu fazer mais uma Eu pergunta. agradeço aí. Posso? Pergunta, Vitor, pergunta. Professor, tá com tempo? Tô. Se quiser ir tomar um cafezinho já, alguma coisa assim, a gente finaliza a pergunta. Veja só, uma situação que eu passei esses tempos atrás em delegacia. Eu fui acompanhar umas testemunhas de um caso que eu estava cuidando. Aí o meu cliente estava preso preventivamente e essas testemunhas iam prestar os seus primeiros depoimentos em delegacia. E eu resolvi acompanhar. Falei, vou ver o que está acontecendo, né? Ver o que essas testemunhas falam. Estava com um HC impetrado no PJ, tentando uma liberdade, posteriormente consegui, e queria coletar mais informações, né? Quando eu cheguei na delegacia, eu pedi para que eu participasse da oitiva dessas testemunhas, e aí eu já senti um estranhamento, assim, dos policiais. Tipo, pô, o que o advogado de defesa está fazendo aqui, né? Mas foi me possibilitado, o escrivão possibilitou eu acompanhar. Quando eu entrei na sala do depoimento, eu perguntei se eu poderia fazer perguntas, que até então, para mim, é lógico que eu posso, né? E aí ele me falou, não, você não pode fazer perguntas, o advogado nesse momento não pode fazer perguntas. Aí eu, né, advogado iniciante também, a gente também tem as nossas dúvidas, eu falei, poxa, isso aqui me parece estranho, mas ele já me possibilitou estar aqui dentro, então eu, a princípio, não vou peitar. Aí eu achei uma outra solução no momento, falei, então, é o seguinte, eu posso gravar tudo que está acontecendo aqui, porque eu estou notando que você não vai fazer gravação. Eu posso gravar áudio do que está acontecendo aqui? Aí ele me disse que sim, que eu poderia. Então, iniciei, falei, estou aqui iniciando uma gravação, assim, parará, parará. Foi me negado o direito de fazer perguntas, né? Já que eu estava na dúvida, não sabia se eu poderia peitar. Foi me negado fazer o direito de perguntas, assim, de modo que foi possibilitada a gravação, né? Estou aqui procedendo nesse sentido. E mantive o celular lá, gravei absolutamente tudo. Tentei fazer algumas intervenções assim, me foi negado. Mas eu gostaria de saber com o professor se, com a tua experiência, né, acompanhando as prerrogativas,
já foi notificado alguma coisa nesse sentido? Se o professor já sofreu alguma violação nesse sentido? E se é, de fato, uma violação, né? Pois é, essa questão do inquérito policial esbarra também num entendimento jurisprudencial arcaico, inquisitório, enfim. Eu já passei por isso, de ter negado o direito de fazer perguntas em inquérito policial. Já tive que brigar, inclusive, para acompanhar, sabe, depoimento, oitiva, de não quererem constar, certificar que me foi negado o direito de fazer perguntas, enfim. Eu entendo como violação de prerrogativas a partir do momento que você está ali, né, efetivamente atuando como advogado, não importa se seja inquérito policial, enfim, né, porque nós somos indispensáveis na administração da justiça e nós temos que fazer essa interpretação de forma ampla, inclusive para possibilitar a atuação do advogado no inquérito policial. Mas a gente esbarra também no entendimento jurisprudencial no sentido de que o inquérito ele é inquisitório, não tem contraditório com a defesa, então é bem complicado. Eu acho que nessa situação o advogado tem que pensar em como poder fazer uso da investigação defensiva para conseguir suprir, e aí falando obviamente em termos de processo, né, suprir eventual falta que a sua intervenção fez nessa fase do inquérito, sabe? Perfeito. Até quando finalizou a situação, eu fui pesquisar e, de fato, encontrei esses entendimentos jurisprudenciais. Por isso, inclusive, minha dúvida, se é, de fato, uma violação de prerrogativa ou não. Na situação essa solução que eu encontrei de gravar ali, embora também tivesse uma testemunha, levei um advogado comigo, ao menos supriu. E aí eu consigo utilizar isso nos autos posteriormente. Até não sei se vai ser necessário, de fato, porque só o fato de você estar presente ali, a testemunha já ficou um pouco intimidada em abrir a boca e falar coisa que não deve, alguma coisa assim. Então, ao menos esse papel ali eu cumpri. E achei que talvez foi a solução do momento, né? E vai muito do momento ali, efetivamente. Se você vê que a coisa está degringolando, que está mentindo, aí vai de você se impor, não vai falar, vou falar, então me prende, aí faz aquele auê, chama a prerrogativa, chama a imprensa, daí, né, cara, a gente tem que sambar conforme a música, né? Você vê que a coisa está indo, você tem que fazer alguma coisa efetivamente. Mas é complicado, eu não sei se judicialmente você conseguiria algo por conta desse entendimento que ainda prevalece, sabe? Perfeito, obrigado, professor. Imagina. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu acho que todo mundo saiu, como é que tá? Não, estamos com 10 aqui ainda. Bruno, mais alguma coisa? Aqui eu estou satisfeito. Sei que quando eu tiver problema, eu vou ligar para vocês. Eu também, já vou anotar o telefone do pessoal da Prerrogativas ali. Para quem quiser o telefone do pessoal da Prerrogativas, a Brenda mandou aí no chat. É só anotar aí, se qualquer coisa, pede depois para a gente passa também. Isso, depois a gente manda lá no grupo da Trocando Experiências, não, a gente manda lá no grupo da CJA daí, né? Porque para acionar as prerrogativas da Anacrim, tem que ser membro da Anacrim, né, professor? Exato. Mas acho que é isso, a gente está aí à disposição de todo mundo. A gente agradece, professor, a sua disponibilidade de conversar com esses advogados ainda iniciantes, mas que têm muita vontade de fazer algo melhor pelo sistema de justiça, pela advocacia, que busca o respeito, né? Que busca a igualdade, que busca seus direitos de defesa. E exatamente. Seja bem-vindo, conte com a nossa comissão para qualquer projeto que vocês tiverem aí. Precisou de alguém para mandar em algum lugar, não dá para ir, a Ju aqui, a gente de repente pode ir, ou alguém da comissão. A gente fica muito feliz dessa troca aí que teve hoje.
agradece também o pessoal que passou por aqui e estamos sempre à disposição. Aqui é mesa redonda. Eu agradeço o convite, Bruno, Ju, estou à disposição. Vocês têm aí meu telefone, têm minhas redes sociais. Precisando, é só chamar. Foi uma honra participar. É sempre bom a gente poder debater esses assuntos, né? Dividir um pouco da experiência, compartilhar um pouco das angústias. E foi um prazer para mim, foi um bate-papo muito legal. Obrigada, professor. Foi um prazer para nós ouvir você também, conhecer e saber quais são os nossos direitos, nossas prerrogativas, porque às vezes a gente até lê o artigo 7º da lei lá, mas na hora do nervoso você não lembra de tudo, né? Então, não tem de cor na cabeça, mas é bom a gente estar aqui trocando experiências mesmo. E, como o Bruno falou aí, precisando de alguma coisa, todo mundo, inclusive o professor, se precisarem da gente aí para alguma coisa, a gente está à disposição. Quero agradecer a todos os presentes também, o pessoal que pôde comparecer hoje no evento. Obrigada por terem vindo prestigiar o professor Bert aqui. E é isso. Legal, pessoal. Uma boa sexta-feira para todos nós. Até, prof. Obrigada para você também. Boa sexta-feira e bom final de semana aí para todo mundo. Igualmente. Valeu, pessoal. Tchau, um abração, boa noite para todo mundo. Boa noite, até. Tchau, tchau. Tchau.